Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. E o que você faria se uma IA fosse a sua mãe? Bom, então antes de começar os recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. Lembrando que no box de descrição a gente tem o link para a loja do Capitão Onigiri. Você pode comprar livros, quadrinhos, mangás, acessórios e fechando sua compra aqui com o cupom de desconto, você fecha com 5% a mais de desconto, que é sempre muito melhor. Bom, então hoje a gente vai falar de um quadrinho, a gente vai falar de Sentient, Consciência Artificial, do Jeff Lemire e do Gabriel Volta, que é um quadrinho que eu não vi ninguém falando sobre, mas ele é incrível. E por que ele é incrível? Porque ele pega uma premissa de ficção científica que a gente meio que, não é uma grande premissa reveladora, mas ele trabalha de uma maneira muito gostosa e muito profunda o desenvolvimento dos personagens. Basicamente, a gente está no futuro, no ano de 2000XX, não é citado, e a Terra, o planeta Terra, já acabou, está indo para a sua reta final ali de existência. Por conta disso, a gente tem uma colônia extraplanetária e o governo terrestre está mandando cada vez mais pessoas para lá. Houve uma primeira fase em que para essa colônia foram enviadas pessoas preparadas e mais estudadas para preparar o terreno, então mandaram acadêmicos, mandaram pessoas, engenheiros, enfim, profissões necessárias para essa nova epopeia humana. E a gente está na segunda fase, em que, além dessas pessoas extremamente capacitadas, também está sendo enviado famílias. Então, vamos supor, a mãe é uma super engenheira, então a família dela está nessa nave. O pai é, o capitão da nave, e aí a família dele está nessa nave. Então, as naves acabam sendo compostas por uma tripulação que sabe fazer o que precisa ser feito e sua família. No caso da Sentient, a gente tem a história da nave USS Montgomery e que ali tem a tripulação mesmo, que são as pessoas que detêm o conhecimento e são militares, apesar que eu acho que isso não fica tão claro no quadrinho, mas vamos dizer que eles são tipo os militares, e os seus filhos. E aí tudo vai bem, muito longe, então as naves ficam bastante tempo nessa viagem, e existe uma região específica onde é meio o limbo. A gente não consegue receber mais notícias do planeta Terra, nem enviar, mas ainda está longe demais dessa nova colônia para poder enviar e receber. É como se fosse uma zona morta ali no espaço em que não vamos ter contato com nada. E quando a USS Montgomery está para entrar nessa região, ela sofre um atentado separatista. Porque a gente está no mundo em que pessoas na colônia começam a questionar o governo terrestre, começam a falar, bom, aqui não é a Terra, você não tem jurisdição e poder aqui. A colônia deve decidir por conta própria como a colônia vai ser movida, governada, redigida, para onde eles vão. Então existe esse grupo separatista e ele causa um atentado na Montgomery. Basicamente, a tripulação é morta, Então, os pais, as pessoas adultas, estavam lá no centro de comando, decidindo o que eles iam fazer, sofrem esse atentado, e aí elas são mortas por um gás. Só que, antes deles morrerem, eles dão liberdade total para a IA, que controla essa nave, que é a Valerie, para ela não precisar seguir os protocolos. O que isso significa? Ela não precisa mais que as pessoas ordenem coisas a ela para ela fazer. Ela não precisa mais receber ordens. Ela é dona da nave, ela é a nave. Então todos os protocolos dela são desativados e aí essas pessoas... o último comando, que acaba sendo mais uma súplica para Valerie, por favor, salve as crianças, porque os separatistas iam matar as crianças. E aí, antes disso acontecer, a Valerie mata os separatistas, e a gente tem basicamente a situação de uma nave com umas 10 ou 12 crianças, que não tem nenhum adulto por perto, e a única pessoa responsável dessa nave é a própria nave.
E a partir daí, a gente tem basicamente esse período, acho que são um ano e pouquinho que eles vão passar sem esses sinais de rádio, sendo descritos pelas crianças. Então a gente vai acompanhar o processo de todos os personagens. Da Valerie, entendendo que ela é uma IA, obviamente, então ela não tem um corpo físico, mas ela precisa desempenhar o papel de mãe dessas crianças. A gente tem a questão das crianças também assumindo as responsabilidades, e nisso eu acho muito interessante, porque a IA utiliza um sistema de ensino muito voltado para aquilo que as crianças são boas. Quais são as aptidões naturais dessas crianças? Qual é o que seria mais fácil para elas desempenhar. Não é uma educação imposta, é uma educação que se aproveita já das características de cada um dessas crianças, dessas pessoas. Então a gente tem esse desenvolvimento, e a Valerie é o principal desenvolvimento, né? Porque a gente vai acompanhar essa IA tentando desempenhar o papel de mãe. E aí entra aquela questão, ela não é mãe dessas crianças, ela não tem um corpo físico para poder estar perto dessas crianças. E aí o quadrinho meio que levanta essa bola sobre o que é ser mãe, né? Até onde o papel de ser mãe é necessariamente ser uma pessoa, né, física para poder desempenhar esse papel. O cuidado, a atenção, os ensinamentos, o quanto dessa IA é dela própria se desenvolvendo e o quanto desse desenvolvimento é ela assimilando as personalidades dos pais, porque eles já tinham viajado um longo trecho juntos. A Valerie tinha visto como cada pai tratava cada criança. Então, o quanto é ela tentando emular esses pais e o quanto é ela tentando ser ela mesma. Será que isso seria possível para uma IA? Então, uma trama que ela se inicia de uma maneira extremamente política, né? A força que move a história é essa questão da Terra chegando aí de arrasta para cima, e os separatistas falando, ok, já que vai acabar a Terra, o que importa é o governo dessa nova colônia, mas é uma trama focada muito mais nesse ambiente da Montgomery. Aí, obviamente, a gente vai ter aqueles tropos que a gente já está acostumado, do tipo relação mãe e filha, que não é a melhor coisa do mundo, porque a filha é meio rebelde, o filho da separatista, ele não é aceito pelo grupo, o que ele precisa fazer para ser aceito, como a Valerie poderia promover a paz nesse ambiente com essas crianças, como essas crianças lidaram com o luto, o que é lidar com o luto para elas. A Valerie tem todas as respostas. Eu gosto muito desse desenvolvimento. São 6 quadrinhos compilados nesse volume de capa dura que narram toda essa história. Eu acho que em alguns trechos eu queria mais desenvolvimento, então é como se cada um desses 6 volumes fosse um aspecto específico da história, e aí o meião, que eu acho que seria a parte que eu estaria mais interessado, que é esse desenvolvimento de personagens, acaba acontecendo meio, quadro a quadro, muito rápido pra gente chegar aonde a história quer contar, mas é um quadrinho que eu li de cabo a rabo numa sentada e foi fabuloso. Ele entrega uma ficção científica coerente, ele entrega personagens que você gosta e o que eu acho mais difícil, ele entrega crianças que são crianças, são verdadeiramente crianças. Então, você vê comportamento de criança ali. Elas choram, elas fazem birra, elas são rebeldes, elas se metem em confusão e isso é muito difícil, né? Num ambiente em que a gente tem crianças sozinhas, muitas vezes os autores se perdem nesse processo e acabam fazendo crianças que são mini adultos, o que não é muito legal. Então, Sentient é um quadrinho fabuloso para quem gosta de ficção científica, para quem gosta, de tramas com questões de maternidade, dá pra dizer, de pais e filhos, e é uma abordagem muito diferente que vale a pena ser conferida. E eu nem preciso dizer que a arte do Gabriel é maravilhosa, ela tem um quê de
de sujo, mas não é um sujo, é como se fosse escuro, porque tudo é no espaço, então ele tem um quê meio industrial, assim, no modo como ocorre a colorização, os desenhos, o enquadramento, ele é uma coisa meio industrial, tem algumas partes que ele brinca com elementos de outros tipos de história, um terror, uma coisa meio dramática, então combina muito bem com o que essa história está tentando construir. Com relação aos detalhes dessa edição, é uma edição em capa dura, 168 páginas, publicada no Brasil pela editora Panini, com tradução do Douglas Beccioli e saindo pelo valor de R$ 62,90. E fica a minha indicação, é um quadrinho bem fora da caixa. Mas é isso. Ansioso por ler mais histórias com IA, ainda mais nesse momento atual que a gente tem visto ser tão debatido. É engraçado como autores pensam esses elementos e aí transformam isso em outra coisa. E é muito gostoso ler um quadrinho que não seja só de super-herói, né? Seja uma história com começo, meio e fim. Então vale muito a pena. E por hoje é só, então não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que ficam no meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.